Comprei um carro usado e agora? Com o que eu devo me preocupar? Quer saber um pouquinho mais? Vem comigo. E aí pessoal, tudo bem com você? Sou o professor Moisés Dutra da Aliança Centro de Formação Profissional. Esse é o nosso canal, sejam muito bem-vindos. E aí, você comprou um carro usado, tá todo feliz, mas sempre vem aquela preocupaçãozinha básica. Com o que eu devo me preocupar? Pô, afinal de contas, um carro usado ele sempre traz uma preocupação em relação à manutenção, tá? Então pessoal, você comprou esse carro, você não tem certeza muitas vezes da procedência, ou você não quer passar nenhuma dor de cabeça, você quer pegar a estrada, não quer ter nenhum problema na estrada, na viagem, ou mesmo futuramente você não quer ter aquele problema grave do carro ter um problema de manutenção, ter um prejuízo maior, então você está preocupado aí com a manutenção preventiva desse carro. Com o que você deve se preocupar? E é justamente sobre isso que esse vídeo vai falar. Bom pessoal, primeiro item que você deve se preocupar com o carro quando você compra esse carro: correia dentada. A não ser que esse carro seja um sistema de engrenagem, ou seja um sistema de corrente, né, que é bastante comum ultimamente. Então, se esse veículo ele possui correia dentada, primeiro item que você deve se preocupar é com a correia dentada, tá? Então, até porque, pessoal, caso ocorra aí da correia dentada romper ou alguma coisa do tipo, o prejuízo é muito alto, tá? Então, uma comparação, um carro que muitas vezes você vai gastar de R$500 para poder fazer a substituição da correia dentada, se ela vir a quebrar, você vai gastar 10 mil com a manutenção no cabeçote, ou às vezes até mais. Então, para não ter esse problema, primeiro item que você deve se preocupar é com a correia dentada. Segundo item, já que a gente falou de correia dentada, segundo item, correia de acessório. Também é um item que muitas vezes o pessoal não leva em consideração, acaba substituindo a correia dentada, mas não substituindo a correia de acessórios. Uma vez que a vida útil delas é muito próxima, o ideal é que você substitua as duas junto, tá? Então, lembre-se também da correia de acessórios. Quando ela quebra, não é um prejuízo tão elevado quanto, por exemplo, uma correia dentada, mas você tem um transtorno, né? Você não pode rodar ali com o carro se caso a correia de acessório quebrou, porque você vai ter problema de arrefecimento, né, por causa da bomba d'água, a própria bateria não vai carregar por causa do alternador. Então você também deve se preocupar com a correia de acessórios, uma vez que é um item vital aí para o seu automóvel, tá? Próximo item: óleo do câmbio ou fluido da transmissão. Se o carro é câmbio mecânico, é o óleo do câmbio. Se o câmbio é automático, é fluido de transmissão. Então você deve sim se preocupar com esse item, tá pessoal? Porque é bastante comum, às vezes o pessoal, quando começa a chegar perto do período de substituição do óleo do câmbio, ele vende o carro, porque em alguns casos é um pouquinho elevado o valor dessa manutenção, então é algo que você deve se preocupar. Aí nesse caso você pode verificar a recomendação do fabricante, mas levando em consideração que tem alguns fabricantes que eles não colocam no manual do proprietário, nem no manual de serviço a substituição desse tipo de fluido. Então, no caso, você pode procurar um mecânico da tua confiança, mas também não deixe de verificar. Outra questão também, a gente já nem se preocupa muito com óleo de transmissão quando é automático, quando é mecânico, então aí que ninguém se lembra mesmo. Mas sim, o óleo de transmissão mecânica também ele deve receber atenção especial, porque alguns devem ser substituídos, mas também tem a questão do nível que você deve verificar sim, tá pessoal? Então não esqueçam disso, você pode ter um prejuízo muito elevado por essa questão. Outro ponto muito importante, outro item que você não deve abrir mão, tá pessoal? Óleo do motor e filtro de óleo, tá? Então sempre verifique, sempre veja. Uma dica, tá? Muitas vezes algum dono do carro um pouquinho mais cuidadoso, ou até mesmo o lojista, né, a pessoa que vai te vender o carro, muitas vezes ela troca o óleo do motor porque ela sabe que o óleo do motor é muito importante, tá? E muitas vezes a não substituição do óleo pode trazer um prejuízo muito elevado, então o próprio lojista, uma vez que ele acaba tendo que dar garantia, ele troca o óleo. Mas tome cuidado, pessoal, muitas vezes, não por maldade deles, tá? Não é isso. Muitas vezes eles acabam colocando um óleo de baixa qualidade, porque tem carro que o óleo recomendado ele custa muito caro. E muitas vezes ele acaba colocando um óleo de menor qualidade, o que vai ser tão prejudicial para o motor quanto não fazer a substituição. Então, na dúvida sobre o que foi colocado no motor, faça a substituição, mesmo que foi trocado há pouco tempo. Outro item, pessoal, filtro de ar lá do motor. Também deve ser substituído, deve receber atenção. É um item barato, de fácil substituição, então a mão de obra para substituição muitas vezes é bem em conta, tá? E
Em alguns casos, até para se você for um pouquinho curioso, você consegue fazer na tua casa substituição. Não deixe de trocar. Até porque, pessoal, é uma economia, com perdão da expressão, economia burra. A gente não substitui o filtro de ar. Por quê? O carro acaba ficando muitas vezes mais gastão por causa de um filtro obstruído. É um gasto muitas vezes muito maior do que o próprio preço do filtro e da mão de obra. Outro item também, filtro de combustível, pessoal. Troque o filtro de combustível, preste atenção nele, porque também, assim como o filtro de ar, o filtro de combustível, além de outros problemas mais graves, ele traz ali um consumo de combustível maior. Então não deixe de verificar esse item também, que é bastante importante. E muitas vezes o dono do carro também troca ali vários itens do carro, faz manutenção e acaba se esquecendo do filtro de combustível. Então, você não se esqueça dele e faça a substituição. Outro item, pessoal, que poucas pessoas sabem que deve ser substituído, e esse sim é gravíssimo, que é o fluido de freio, tá? O fluido de freio, ele tem uma vida útil sim, apesar de muitas vezes o próprio mecânico não oferece serviço para você, muitas vezes você nem sabe, mas o fluido de freio, ele tem uma vida útil, então você deve substituir. Por quê? Ele é higroscópico, ou seja, ele acaba acumulando a umidade do ar atmosférico, então ele prende essa umidade, e isso daí vai trazer vários problemas para o sistema de freio. Visto que o sistema de freio, a maior parte das peças são de ferro, então você acaba criando uma oxidação interna que vai diminuir a vida útil de alguns componentes do sistema de freio, inclusive do freio ABS, lá do conjunto do freio ABS. Muitas vezes a pessoa perde o conjunto ali do freio ABS, né? Conjunto hidráulico barra conjunto eletrônico, que hoje é tudo junto. Então, às vezes a pessoa acaba perdendo ali esse componente por falta de substituição do fluido de freio. Então, também não deixe de fazer essa substituição. Fluido de arrefecimento também, pessoal. Não se esqueça do fluido de arrefecimento. O aditivo do radiador, a água do radiador, que não é só água, tá? Tem um vídeo muito bacana aqui no canal falando sobre esse assunto. Não deixe de ver esse vídeo. Também, pessoal, veja o vídeo, você vai ver o quanto é importante que o fluido lá de arrefecimento ele esteja correto, né? O aditivo e a água desmineralizada estejam corretas, porque você pode ter graves problemas no motor. Então não deixe de substituir. Mas a cor tá bonitinha, tá clarinho ainda, tá rosinha, tá verdinho. Não caia nessa tentação, porque muitas vezes ele está com a cor boa ainda, ele não está apresentando pontos de ferrugem, mas ele já está no final da vida útil dele, e aí quando você menos esperar o sistema enferruja, aí você vai ter graves problemas para poder resolver isso daí. Então, não deixe de substituir também ali o fluido de refrigeração, tá? O fluido que vai lá no sistema de arrefecimento do veículo. Bom, pessoal, e o step e os pneus do carro? Provavelmente na hora que você foi comprar o veículo, você até deu uma olhadinha no pneu do carro, mas verifique se todos eles são da mesma marca, mesma medida. Verifique o PWI do pneu, tá? Que é aquele marcador de altura do pneu. Não deixe de verificar isso também, que é muito importante. Além da tua segurança, tem a questão de multa e apreensão do veículo, você deve ficar atento. E o nosso esquecido step, né? Ninguém olha para o step, às vezes no máximo que você faz ali é erguer o carpete e dar uma olhadinha nele. Verifique o step, verifique, tire ele do local, verifique se ele não está trincado, rachado, se ele não tem manchão. O pneu não pode ter manchão, até mesmo step. Verifique o PWI dele. Verifique também a calibragem, tá? Verifique de tempos em tempos a calibragem ali do step. Fique atento em relação a isso daí. E também, pessoal, relacionado a pneu, a gente sempre fala em alinhamento e balanceamento também. Não é um item que eu coloquei aqui na lista, mas já que está falando de pneu, não deixe de verificar também a questão de alinhamento e balanceamento do carro, visto também que vai aumentar a vida útil do pneu e também vai fazer economia de combustível, porque carro desalinhado, o consumo de combustível é maior. Então não deixe de verificar esses itens, tá, pessoal? Então, claro, esse vídeo aqui a gente não está levando em consideração questões legais, tá? Mas tem garantia, não tem garantia, você comprou o carro, a pessoa tem que dar garantia de tantos quilômetros. Não estamos levando em consideração isso, estamos levando em consideração apenas a parte técnica, apenas essa relação de quando você compra um carro usado e você não conhece o carro, não tem a procedência, ou às vezes até conhece o carro, mas você não tem muita certeza se teu amigo que te vendeu o carro, teu parente, se ele realmente fez as manutenções corretas, tá? Então o vídeo está apenas abordando essa questão, tá? Então tem outros itens que você precisa verificar também, mas isso normalmente a gente verifica no processo de compra do carro, que são ali, por exemplo, o freio, se o carro tem um amassado, alguma coisa do tipo. Então isso aí normalmente a gente verifica no processo de compra do carro. Então esses são pontos que você deve verificar para não ter prejuízo muito elevado ali com o carro.
caso venham desses itens dar problema durante a utilização do veículo, tá? Bom, pessoal, e também outra questão muito importante que você tem que levar em consideração: manutenção preventiva é muito mais barato do que manutenção corretiva. Então, primeiro, quando o carro quebra, você já tem a questão do transtorno, né? De chamar um guincho. Se você tiver seguro, ainda menos mal, porque o guincho vai sair aí de graça para você. Mas se você não tiver seguro, você vai ter que pagar por esse guincho. Normalmente é um preço muito elevado. Você tem um transtorno de família dentro do carro, de você ter que, às vezes, desmarcar um compromisso muitas vezes importante ali, por causa que o carro quebrou. Normalmente ele vai quebrar perto de um feriado, alguma coisa, você vai ter um monte de dor de cabeça, às vezes deixa de viajar por causa disso daí. E também a questão de que realmente vai sair muito mais caro uma manutenção corretiva. Por exemplo, como eu falei no início do vídeo, quebrou uma correia dentada, o teu prejuízo vai ser muito elevado. Um problema no freio por causa de um fluido de freio que você não substituiu também. Imagina se dá problema no módulo de ABS do veículo, pessoal. O prejuízo é muito elevado e pior ainda, né? Se o carro perdeu o freio por causa do fluido ali, ou por causa de algum problema no sistema de freio, então aí vai muito além do prejuízo financeiro, né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração que a manutenção preventiva é a manutenção mais barata e isso não é conversa de mecânico. Você pode ver até na indústria, a própria indústria, se ela está correta, trabalhando dentro do acordo do que deve ser, a própria indústria ela faz manutenção preventiva nas máquinas, porque ela sabe que quando quebra o prejuízo é muito elevado. Legal, pessoal? Espero ter ajudado você aí que comprou teu carro. Parabéns, você está comprando teu carro, parabéns, sucesso, felicidades com esse carro. Se você não deu joinha até agora, pessoal, esse vídeo merece um joinha, né? Estamos cuidando aí da tua máquina, do teu poçante. Se você não nos segue ainda, siga esse canal, manda esse vídeo também. Você que já é mecânico, assistiu esse vídeo até agora, obrigado. E mande para o teu cliente, porque muitas vezes o teu cliente não sabe disso daí, ele compra o carro, fica rodando sem saber, então manda para o teu amigo cliente lá. Pessoal, forte abraço, mais uma vez, muito obrigado e fiquem com Deus.